Solta, Juninho. Sempre que está pelo centro, o Cláudio vem à Igreja do Rosário. Ele sabe o valor histórico desse lugar. Que é uma igreja muito antiga. Muitas pessoas já vieram aqui, inclusive essa igreja foi construída no período colonial. E as pessoas muitas vezes não dão valor ao que tem e termina não vindo, termina destruindo a nossa história. A Igreja do Rosário é a mais antiga construída em Fortaleza. Datado do ano de 1730, o templo religioso guarda traços da história dos escravizados negros libertos do Brasil. Em 2001, durante a última reforma, foram descobertos mais de 50 corpos sepultados no solo da igreja. A Igreja do Rosário, ela resgata não só a história do povo, né, e principalmente daqueles que construíram, né, os afrodescendentes que participaram diretamente dessa obra, mas também da mística que existia em torno do sepultamento das pessoas, né? Geralmente, os indivíduos de maior poder aquisitivo, status social, eram enterrados dentro das igrejas. Inclusive, o subsolo delas tinha alguns planos, como se fosse algo bem semelhante aos cemitérios mais modernos, quando você tem o primeiro plano, o segundo plano, que diferenciava e dividia as pessoas de acordo com a sua classe social. Durante o dia, a Igreja do Rosário fica aberta e os fiéis vêm até aqui para fazer suas orações e os seus pedidos. Mas um ponto histórico e curioso desta capela é esse aqui ao meu lado. Neste espaço está sepultado Major Facundo, um dos homens fortes da política cearense. Em 1841, ano em que ele morreu, ele era vice-presidente da província do Ceará. Foi assassinado no fim desse ano e a exigência da sua família era que ele fosse enterrado aqui, mas de pé, representando a força que ele tinha para a política e para a sociedade de Fortaleza. O Major Facundo foi enterrado em 1841 em pé, a pedido inclusive da própria família, porque ele foi executado devido a uma motivação política. Então, uma forma de representar para os seus, digamos assim, desafetos políticos, a família exigiu que o corpo ficasse em pé para que todos os seus desafetos, ao olhar para o seu túmulo, reconhecesse que mesmo depois da morte ele ia permanecer em pé. A igreja está localizada na conhecida Praça General Tiburcio, ou Praça dos Leões. O visitante pode conhecer muito sobre a história do Ceará. No centro da praça está o mausoléu do general Tiburcio Cavalcante. Aqui estão os restos mortais, uma maneira de homenagear tudo o que ele fez pela província cearense. Tem uma história muito interessante com relação ao general Tiburcio, que foi um fato que ocorreu em 1892, que é o famoso bombardeio ao Palácio da Luz. O que vai acontecer? A estátua vai ser atingida e ela vai cair de pé. E aí cria-se mais uma vez essa mística do herói, de que mesmo depois da morte, né, um combatente de guerra, um herói, como ele nos representa dentro do contexto da Guerra do Paraguai, ele permaneceu de pé, seguindo forte toda a sua lealdade, não só ao Estado, ao Exército, mas também à sua própria condição de soldado, de general, dentro de contexto dessa mística toda também do herói militar, que é muito comum, não só aqui no Brasil, mas em várias partes do mundo. Um outro ponto histórico da cidade é a Praça do Liceu, no bairro Jacarecanga. Debaixo deste monumento está sepultado o cronista erudito Gustavo Barroso, falecido em 1959. 5 anos depois, ele foi sepultado aqui. Gustavo Barroso, ele, além de ter sido aluno do Liceu, ele escreveu uma obra, o Liceu do Ceará, e que deu muita ênfase a todo o papel educacional do que foi a importância dessa instituição de ensino. Em 1965, o presidente Castelo Branco faz um cortejo de transferência dos restos mortais para ser também enterrado lá onde hoje encontra-se, né, a estátua do Gustavo Barroso. Essa é a Fortaleza das Histórias, um berço da cultura para quem curte entender de onde viemos e para onde vamos. Não só precisa conhecer, como também deve ocupar esses espaços. Entender que não só as igrejas, não só os monumentos, mas também o cemitério. São João Batista hoje é um grande museu aberto e que vale muito a pena porque você não só tem o conhecimento da arte tumular, mas também da história das personalidades que marcaram a história de Fortaleza e a história de Ceará como um todo. Interessante, parabéns aí aos envolvidos nessa reportagem, muito bacana.